Muito bem. O povo da frente sumiu, né? Acho que está pegando o meu jeito, né? Ninguém quer servir de cobaia. Você está aqui, né, Jéssica? Então, muito bem. Alguém se lembra o texto base que a gente iniciou na última reunião? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que nós fizemos na última reunião? Nós apresentamos alguns conceitos que o mundo traz, olhando eles em confronto com o princípio que Deus traz. Então, o mundo traz uma série de conceitos e Deus traz uma série de princípios. Como eu coloquei para vocês, os princípios de Deus, às vezes a gente pode desprezá-los. Eles são como uma faixa de estrada numa rodovia. O que te protege do carro que vem na contramão? É ridículo, mas é uma faixa. É tão fácil de passar por cima dela. Só que se você se mantiver dentro do que ela diz, nunca, e o outro também fizer isso, nunca dá uma trombada. Cada um se mantém exatamente dentro daquilo que deve fazer. O princípio de Deus é mais ou menos como aquela faixa. Se nós não cuidarmos, é uma coisa ridícula e que a gente vai tender a desprezar. Porém, os princípios são o que salvam um jovem de problemas mais graves no futuro, né? O jovem não tem a experiência de que o que se planta se colhe. Em função da força dele, o jovem acha que ele consegue plantar e ele vai dando um jeito de ir levando. Mas, meus queridos, tem semeadura que leva tempo para tirar, né? Então, hoje nós vamos continuar esses conceitos. Eu vou relembrá-los para vocês já. Nós vamos orar só antes. E aí eu quero continuar com mais 2 conceitos essa noite. O conceito da vida afetiva, contra o princípio do mundo da vida afetiva, e o conceito que o mundo traz de sexualidade contra o princípio que Deus traz de sexualidade, né? Como é que nós devemos agir com afeto e sexo na nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu amor e a tua graça. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Somos completamente dependentes do teu Espírito. Para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Por isso eu quero pedir, vem e visita-nos. Visita a mim que vou falar, visita os meus irmãos que vão ouvir. Senhor, nós, como diz o apóstolo Paulo, nós encomendamos a Ti esse momento, pedindo a Tua graça e a Tua visitação sobre nós. Faz isso, em nome de Jesus. Amém. Abram em 1 João. A palavra de Deus, ela separa o crescimento nosso, via de regra, em três etapas. Um texto de Marcos, quando fala da planta, ela vai falar da planta que nasce, da planta que dá fruto e da planta que dá muito fruto. João 15 fala a mesma coisa. Fala de uma planta que dá fruto e uma planta que dá muito fruto. O crescimento pode ser numa colheita de 30, 60 e 100. São 3 estágios que a palavra de Deus descreve. Aqui, João, como ele era muito próximo do Senhor, ele descreve com uma nitidez monstruosa. Ele diz assim, filhinhos, jovens e pais. Essas 3 etapas da carreira cristã nossa. Dá uma olhadinha no 2:12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Queridos, por que ele fala do maligno? Para o jovem. Por que ele não fala para o filhinho nem para o pai? Porque na juventude nós vamos interagir com o mundo. E o mundo ele tem um príncipe maravilhoso, lindo. Ele aparece como anjo de luz. Ele tem um príncipe. Ele é regido por um príncipe, um senhor momentâneo, temporário e limitado. Mas ele é um príncipe. Quem aqui não gosta de um príncipe? Quem aqui não é atraído por um príncipe? Satanás, ele é o sedutor dos jovens. Ele sabe como aparecer. Ele pode aparecer numa música que deixa a tua cabeça cantando aquela música alguns dias. Na última vez eu contei para vocês de o primeiro acampamento que eu fui. Eu estava com 4 meses de vida cristã. Eu lembro que o irmão partilhou o texto de Romanos. Só que o irmão contou para nós que na semana anterior, um pastor, ele tinha ouvido aquela música do Roberto Carlos. Quero que você se aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Um pastor cantando, e que tudo mais vai para o inferno. E aquilo não desgrudava da cabeça dele. Por que isso acontece? Porque Satanás, ele sabe aparecer para nós. Ele é um príncipe. Ele tem esse mundo na mão dele. Ele sabe fazer alguns arranjos para pôr para fora os nossos pecados. Ele sabe as tuas fraquezas. Ele sabe as tuas fraquezas. Né? Por isso que por 2 vezes João repete, tendes vencido o maligno. Por que ele fala isso para os jovens, como eu estava perguntando para vocês? Exatamente porque o jovem é quem transita mais próximo do mundo. A partir dos 12 anos, você começa a transitar com o mundo, com os valores do mundo, com o jeito do mundo se vestir, com o jeito do mundo pensar, com o jeito do mundo amar, com o jeito do mundo de fazer sexo, com o jeito do mundo de gastar dinheiro, com os valores do mundo. E aquilo exerce uma pressão monstruosíssima dentro do jovem. O jovem sofre muito, porque ele tem uma luta com um príncipe. E é um príncipe sedutor. Ele não é o que parece. Porque ele é o diabo. Ele é o maldizente. Ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas ele só aparece como um anjo de luz. Ele só aparece como uma proposta extremamente interessante. Ele vai roubar você, ele vai matar você, ele vai destruir você. Mas ele não aparece desta forma. Ele aparece de um jeito encantador, maravilhoso. Ele aparece de um jeito lindo. Porém, aquele caminho é um caminho de morte. E aí, se a gente não tiver muito claramente o princípio na nossa mente, a gente cai nos conceitos que ele traz. A gente traz nos hábitos que ele traz. A gente cai nos valores que ele vai trazendo para a gente. E ele vai trazendo esses valores. Né? O que combate isso são os princípios que Deus vai instalando na nossa mente. E o texto de João, ele diz uma coisa muito curiosa sobre o jovem. Ele diz assim, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. O que ele está dizendo a respeito de ser forte? Como é que eu pego uma das meninas aqui, pequenininhas, mirradinhas, sem muita força, e digo que uma menina dessa é forte? Todo jovem é cheio de energia. Mas é cheio de energia. O jovem, via de regra, ele é brilhante
na forma de pensar. Começa a tirar sarro de um jovem. Se ele for tirar sarro de você, a gente não vence nunca. Porque o jovem tem um pensamento atrás do outro. Ele tem uma mente ligeira. Ele arma os pensamentos. Ele tem um vigor para fazer coisas que impressionam. Os meus filhos estão num fim de semana lá com coisa que só de eu pensar eu canso. De imaginar tudo que eles estão fazendo nesse fim de semana. Mas por que eles estão fazendo tantas coisas assim? Porque os jovens são fortes. O jovem tem energia. Ele tem disposição. Ele tem ânimo. Se a gente propor uma reunião de um jogo aí na casa de alguém, vocês vão até 3, 4 da manhã, tranquilamente, vão acordar às 7, 8 da manhã, reclamando, mas inteiros. Na nossa idade, na minha idade, esse tipo de coisa já não dá mais. O jovem, ele é forte. Só que presta atenção. O texto diz assim, eu vos escrevo porque sois fortes, e aí diz assim, e porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não tem jeito de vencer as armadilhas do diabo, se não for porque a palavra permanece em vós. Quem aqui tem memória visual? Levanta a mão. Certo? Memória fotográfica, joia. Quem aqui tem memória numérica? Alguém? Joia. Quem aqui tem memória para linguagem, para palavras? Alguém aqui consegue decorar textos, frases com certa facilidade? Muito bom, muito bom. Sabe o que é para fazer com isso? Sabe o que é para fazer com a memória numérica? Sabe o que é para fazer com a memória fotográfica? Não, peraí. Eu não me lembro direito o texto, não me lembro a referência, mas eu lembro onde está. Está aqui. Achei. Sois fortes. A força de um jovem precisa ser usada para fazer com que a palavra permaneça dentro dele. Gente, a disposição da juventude ela é monstruosa. Eu fiz coisas na minha juventude cristã, mas fiz muitas coisas. Vocês têm que se reunir para cantar, vocês têm que se reunir para abrir textos, vocês têm que se reunir para bater papo, vocês têm que se reunir para jogar, vocês têm que reunir entre os jovens, vocês têm que reunir entre os adultos, vocês têm que reunir. Ponham essa força de vocês para fora, mas em especial onde? Para que a palavra de Deus permaneça em vós. Salmo 119, não precisam abrir. Vocês lembram o que diz? De que maneira poderá o jovem? Algum jovem sabe? Então, abram lá. Se vocês não sabem, aí tem que abrir. Salmo 119. Versículo 9. De que maneira que a gente guarda puro o caminho? Se eu uso a força para guardar a palavra, eu me livro das ciladas do diabo. Eu queria fazer um desafio. Quem topa? Eu não vou falar o que é. 3 jovens, 2 meninos e uma menina. Não é nada aqui agora. Eu queria fazer um desafio. A Jéssica, 2 meninos. Guilherme. Mais um. Muito bem. Para a semana que vem, decorado, vocês escolham uma porção das Escrituras de 10 a 15 versículos, aqui na reunião. Quem topa? Os 3? Tudo bem? Vocês podem escolher o texto que vocês quiserem. Então vocês vão se levantar aqui no início da reunião,
semana que vem, e vocês vão pôr para fora o vigor de vocês. Vocês escolham o texto das Escrituras de 10 a 15 versículos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Posso fazer isso para a reunião de domingo que vem? Por que que eu gostaria disso? Porque vocês são fortes. Foi o Senhor quem disse isso. E nós temos que aprender a usar o nosso vigor segundo o Senhor. Isso daqui vai fazer vocês serem livrados de pecados. Meus queridos, eu tinha talvez 18 anos de idade, eu estava com as lutas minhas de pecado, e aí eu tive um quebrantamento muito grande diante do Senhor, pedi perdão, levantei para ler a Bíblia, comecei na minha sequência da Bíblia, o Senhor semeou no meu coração um texto de Jeremias capítulo 31, começando com o versículo 18. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Tinha acabado de sair de um quebrantamento. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí diz assim, põe Marcos, finca postes, presta atenção no caminho por onde andaste, regressa à Virgem de Israel. Ali eu aprendi um princípio. Quando eu faço o caminho de volta de um pecado, eu tenho que fazer o caminho de volta fincando postes, marcando bandeiras. É como se eu estivesse dizendo, opa, esse terreno aqui é minado. Eu não posso pisar nesse terreno nunca mais. Meus queridos, aquilo me ensinou, eu tinha 18 anos de idade, tem 32 anos isso. Eu tinha 3 anos de vida cristã. Como é que a gente pode guardar na memória um texto por 32 anos? Porque quando o Espírito fala, aquilo fica registrado dentro do coração da gente. Quantas vezes usei esse texto para a minha vida e para a vida das pessoas? Vamos fazer o caminho de volta? Vamos. Vamos fincar postes? Vamos. Olha ele na bondade dele, está falando contra você, mas ternamente está lembrando de você. Meus queridos, a juventude precisa ter experiências com a palavra. Como é que vocês acham que Deus vai fazer daqui 30 anos? Quem vocês acham que vai partilhar a palavra daqui 30 anos? São vocês. E a palavra precisa ir entrando já na mente de vocês. Então, a gente vence esse príncipe sedutor que tem o poder de destacar o que o coração da gente ama. A gente só vence esse príncipe sedutor pela palavra derramada dentro dos nossos corações. Jovens decorando os textos bíblicos, aprendendo os textos bíblicos. Queridos, quando eu me deparei em São Lourenço, estou falando de quase 20 anos atrás, um jovem de 18 anos havia decorado Romanos. Ele não decorou de 10 a 15 versículos, ele decorou o livro de Romanos, com ponto e vírgula. Esse é o nosso desafio. Ter a palavra dentro de nós. Vocês estão me entendendo? E aí, quais os princípios do mundo que a gente viu na última reunião? Nós vimos que Satanás traz o princípio da autoridade, traz o conceito da autoridade, dizendo o seguinte, que a autoridade a gente não precisa respeitar. A gente pode, inclusive, bater boca com ele. E a palavra de Deus, ela manda a gente respeitar a autoridade. Meu filho, você está dentro da casa dos seus pais? Só cabe uma resposta para o seu pai e para a sua mãe. Sim, papai. Sim, mamãe. Eles pedem algo errado? Via de regra, eles vão te pedir algo errado? Se eles não pedem algo errado, qual a única resposta que cabe?
sim papai, sim mamãe. Este é o conceito das Escrituras. Que toda autoridade nós nos submetemos. Você tem dúvidas? Pergunte. Não tem problema nenhum você perguntar. Pai, exatamente por que o senhor gostaria disso? Deixa eu entender o que o senhor está pensando. Mãe, exatamente por que a senhora quer isso? Deixa eu entender. O princípio das Escrituras é honra pai e mãe. Aliás, honra é o segundo ponto. Obedece a toda autoridade instituída. Conceito e princípio. O primeiro é o conceito de autoridade. Por que vocês acham que essas multidões nos centros maiores estão fazendo o quebra-quebra que fazem? Porque não existe o quê? Respeito à autoridade. E isso vai de agora para pior. Vocês lembram de Sodoma? Dá-nos os homens que estão aí dentro. Não, vocês não vão fazer isso não, porque eles estão debaixo do meu teto. Vamos sim. E com você nós vamos fazer pior. Você veio aqui e já quer ser juiz no nosso meio. O que eles estavam fazendo com o juiz? Querendo abusar sexualmente de um juiz. Por causa do quê? Por causa do princípio de autoridade que não era vivido naquela cidade. Satanás colocou isso dentro deles. Então, o primeiro conceito que a gente já viu. O segundo conceito que a gente viu na reunião passada foi o de honrar pai e mãe. O que é honrar? Honrar é valorizar. Jovem, na tua idade, vocês veem coisa na gente que se a gente não cuidar, vocês veem até demais. Vocês vão ver os nossos erros. Você vai ver os erros dos seus pais. O teu pai e tua mãe, eles acertam e eles erram, eles têm pecados. A questão é, o que você vai fazer com o erro? Você vai zombar? Você vai fazer caras e bocas com os erros deles? Ou você vai fazer o que a Bíblia manda fazer? Honra. Sabe o que significa a palavra honrar? Valoriza. Valorização. Olha o que ele tem de bom, pai, muito obrigado por isso. Mãe, muito obrigado por isso. Valoriza. Se você não fizer isso, você tira sucesso da sua vida. Esse foi o segundo conceito que a gente viu, mas já está visto na última reunião. O terceiro conceito, o de amizades. Que o mundo, ele vai nos odiar. Porque nós vamos denunciar as obras más deles. Se o mundo não te odiar, tem alguma coisa errada. Se o mundo não te chamar de careta, de religioso, de quadrado, de rígido, de retrógrado, se o mundo não te chamar de alguma coisa desse tipo, pode estar havendo algum problema de você com o mundo. Porque Jesus ensinou que o mundo odiava ele porque ele denunciava as obras más. Queridos, a luz chega perto da treva e a treva dissipa. Quando nós somos luzeiros e chegamos perto de pessoas que estão em pecado, as pessoas vão se incomodar com a gente, porque a nossa luz denuncia o erro dele. Mas aí eu não dei para vocês um versículo que eu gostaria que vocês anotassem aí. Naquela ocasião eu não dei um texto. Qual o texto que é? Salmo 16, versículo 3. É um texto maravilhoso. O Senhor depositou esse texto no meu coração a primeira vez, foi conhecendo alguns irmãos de São Lourenço. O texto diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Querido, deseje, mas deseje estar perto dos santos, porque são eles os notáveis.
gente séria, boa, que ama ao Senhor, não importa o grau de cultura dele. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês sabem que Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, né? Gente, vocês sabem como é que o príncipe dos pregadores foi salvo? Eu não sei se eu contei para vocês. Spurgeon, ele era neto de cristão. O avô dele era um pastor. Toda a família dele era muito temente a Deus. Spurgeon, com 5 anos de idade, ele passava pelos bares da Inglaterra com 5 anos. E ele perguntava para irmãos que estavam sentados no bar bebendo o porquê que eles estavam bebendo. 5 anos. Aos 15, 16 anos, Spurgeon se afastou do Senhor, temporariamente. É o mundo. Em torno dos 17, 18 anos, Spurgeon resolveu ir numa reunião. Ele foi numa reunião, e naquela noite caiu uma nevasca muito grande. A igreja era mais afastada da cidade. Caiu uma nevasca muito grande e o pregador não conseguiu chegar para partilhar a mensagem. Estava o Spurgeon, algumas poucas pessoas, e quem que ia pregar? Levantou um sapateiro. Abriu em Isaías, se não me engano, capítulo 29, que diz assim: olhai para mim e sede salvos. E o sapateiro pregava apenas assim: meus irmãos, olhai para mim. Meu jovem, olha para os cravos na mão dele. Olhai para mim e sede salvos. Olha para os pés dele. Olha para o lado dele aberto. Olha para mim e sede salvos. Queridos, os notáveis não são os inteligentes. Os notáveis são os santos. E o príncipe, só Deus para fazer esses arranjos, o príncipe dos pregadores foi salvo pela palavra de um sapateiro, de um homem iletrado e inculto. Porque os santos são os notáveis. Senta com gente mais velha, ouve as histórias. Quem aqui é bom de história, gosta de história? Muito bem, alguém mais? Peguem para ler biografias. Peguem biografias para ler. Se vocês gostam de história, vocês vão decorar datas, vocês vão decorar as histórias, vocês vão decorar lugares, e o Senhor vai falando com vocês. Deve ter mais ou menos 4 anos que todo dia quase eu leio uma biografia. Chegou um momento em que ficou tão frustrante a igreja, não ao Senhor, mas a igreja, a luta ficou tão pesada que eu tomei uma decisão e falei para Leci: Leci, eu vou separar um tempo para ler biografia. E aquilo deu um upgrade na minha alma. E como é que é? Eu apertei o quê? O F5? E aquilo me atualizou de novo no Senhor. E eu pude novamente ser reanimado de ver homens que amavam o Senhor, a ponto de cantar numa fogueira. Gente, como isso envolve a gente. Aqueles que gostam de biografia, pega um livro novo que saiu da Fiel, chamado Os Servos de Deus. Vão atrás, leiam, deve ter umas 50 biografias lá. Leiam esse tipo de material. Jovem, usa o teu vigor para de alguma forma jogar isso daqui dentro do seu coração. Então, um outro conceito: busca os santos, porque eles são os notáveis. Sabe o que eu fazia na época? Eu fui para Curitiba, eu me converti e fui para Curitiba para fazer faculdade. E lá eu fui discipulado por um norte-americano. Então eu andava com ele, ele me discipulou. Ele me ensinou a fazer visita,
Um dia eu estava com ele num domingo à tarde, ele virou e falou: César, escolhe um texto bíblico aí, prepara que nós vamos para um hospital. Você vai fazer uma oração. Eu virei e falei: pastor Geraldo, por favor, não faz isso comigo não. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Eu amo falar isso para os jovens. César, o servo de Deus tem que estar pronto para orar, pregar e morrer. Eu estou te pedindo só para orar e pregar. Não é nem para morrer ainda. O jovem tem que estar pronto para esse tipo de coisa. Abrir as escrituras, orar, atender as pessoas. Busca os santos. Eu literalmente carreguei a pasta dele. Mas literalmente. Eu carreguei a pasta dele. E aí eu fui olhando ele. Olha para pessoas mais velhas. As meninas, vincula com gente mais velha, com gente boa, com gente crente, gente santa. Os meninos, vocês têm vigor, vão atrás de pregadores, vão atrás de irmãos, de lugares, vão atrás de autores. Leiam, busquem os homens de Deus, porque quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Vocês estão me entendendo? Quem aqui gosta de filosofia? Muito bem. Os estudiosos dizem o seguinte: que quando os filósofos chegarem no pico do conhecimento, os que amam a Deus já estarão lá há muito tempo. Porque a ciência só vai comprovando que está nisso daqui. Nem menos e nem mais. Isso daqui é científico. Só que a ciência não é exata. Ela leva tempo para aprender as coisas. Mas quando ela entende algo em definitivo, este algo pode ser encontrado nas Escrituras. Vocês estão entendendo? Então vimos sobre as amizades. O que mais nós vimos? O quarto princípio. Nós vimos o princípio da bebida. E eu falei para os irmãos algo simples. Eu falei que beber não constitui pecado. Eu não posso provar que é pecado. Mas beber constitui perigo. E o ideal é que nós não bebêssemos. Porque a bebida é porta de entrada para grandes e graves problemas. Isso vale para nós, e como eu disse, eu acho que para nós líderes é mais pesado ainda. Porque nós líderes podemos ter o limite de tomar um copo de vinho. Mas como é que eu posso garantir que um jovem vai permanecer só em um copo? Eu não tenho condições de garantir isso. Por isso nós líderes deveríamos, dentro do possível, minha opinião, dar esse testemunho de que nós não necessitamos de bebida. Certo? Jesus foi chamado, foi acusado de que ele bebia e comia com pecadores. Mas nós não temos nenhuma referência. Nenhuma. Em que isso aparece. Então, é um cuidado. Quinto princípio. Nós vimos o princípio da música. E que possivelmente o maior instrumento que Satanás usa para envolver o mundo é a música. Querido, você viajaria para um outro país para um show? Que jovem aqui vai responder que não? Você não viajaria para um outro país se fosse alguma coisa que você gostasse demais, demais, demais? Música é envolvente. Aliás, é uma curiosidade minha, vocês não me respondam. Por que vocês não cantam nas reuniões de jovens? Porque a música é algo tão forte nos jovens. Quando vocês entram no carro, vocês não colocam... Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês entram no carro de vocês? Não é colocar música? Pelo menos eu suponho. A música é algo tão natural do jovem, mas tão natural, tão importante para o jovem, é um instrumento de tanto crescimento na carreira cristã. E como eu mencionei para vocês
na última reunião, Davi pediu permissão para o Senhor para ele ampliar a música. Ele estabeleceu turnos de música. E o que o Senhor fez com ele? Pode. Porque a Bíblia diz que um dos excessos que a gente pode habitar é o excesso da gratidão, do louvor. E em tudo dai graças. A música é uma expressão de adoração impressionante. Aí, o cuidado de que não é qualquer música que vai dar para os nossos ouvidos. Tudo bem? Agora deixa eu colocar os 2 princípios para os irmãos. Tá? Vou tentar ser bem objetivo. O princípio da vida afetiva. Como foi colocado hoje à tarde, só anotem aí, Cantares 1:2. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beijo é só para quando há compromisso. Ficar constitui pecado. Não existe test drive nas Escrituras. Não existe. Ai, deixa eu ver, se eu beijo e meu pezinho levanta. Se eu apaixonei por ele. Não existe isso nas Escrituras. Nas Escrituras, a intimidade é uma consequência do compromisso. O que eu vou colocar é o ideal. Nem sempre acontece assim. O ideal é quando o menino bate o olho na menina, rolou um clima, rolou uma conversa, oraram durante um tempo, confirmaram que aquilo vem de Deus, falaram com os seus pais, falaram com os pais do outro, aí dá para pegar na mão, dá para dar aquele beijo maravilhoso. O primeiro beijo, ele é singular, especialmente se é a pessoa que Deus vai te trazer. Só que a expressão de intimidade, ela só pode vir depois do compromisso. Satanás apressa tudo. Não, vamos. Satanás apressa tudo e Deus faz tudo de forma moderada e no tempo dele. Então, ficar constitui pecado. Guarda isso. Ficar constitui pecado. Segundo princípio dentro da questão afetiva. A Bíblia nos estimula que primeiro precisa haver uma definição profissional. Abram em Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Alguém tem a versão e depois constitui família? Tem uma versão que vai dizer e depois constitui família. Olha a sugestão que as Escrituras estão dando. Encaminha a sua vida profissional. Você quer ler a versão? Não, a tua diz. Tá. A Bíblia está dando uma sugestão. Encaminha a sua vida profissional. Depois vai e traz o despertamento afetivo. O que é encaminhar a vida profissional? O estudo corresponde ao trabalho. É pelo menos definir o curso, definir a faculdade, ou definir a profissão. Define a tua vida profissional. Encaminha mais ou menos o que você quer. Depois vem e constitui família. Meus queridos, pensa comigo. Você vai namorar aos 16 anos de idade. Você vai estar formado quando? Aos 24. Vamos considerar que você entre... Não, vamos considerar que você entre aí aos 18. 5 anos de curso, 23 para 24 anos. Você vai precisar de um ano e meio para ter um salário razoável. Nós estamos falando de 23, 24 anos e meio
perto de 25. Dos 16 aos 25, nós estamos falando de 9 anos de namoro. 9 anos de namoro, aperta o quesito intimidade e complica essa coisa chamada intimidade. É tempo demais para um namoro. Vocês estão conseguindo entender? Por isso faz o quê? Encaminha a tua profissão. Digamos que seja alguém que vai estudar. Encaminha a tua profissão. Entra na faculdade. Gostou do curso. Primeiro ano você já vai ter uma clareza. É isso que eu quero fazer. Aí, começa a considerar a sua vida afetiva. Porque você já vai ter um pouco de maturidade para poder lidar com essa questão afetiva. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então a Bíblia nos estimula, e para o homem isso é mais complicado. Porque o homem ele tem que ser o provedor da casa. O básico da casa, quem tem que pagar é ele. Se ele não puder ganhar para pagar o básico, ele não pode casar. Eu sou um especialista em desfazer noivado. Quantos noivados eu desfiz na clínica? Em geral, não havia boa definição profissional. Se eles não puderem se autossustentar, eles vão depender de quem? Pai e mãe. E qual é a ordem bíblica para o casamento? Por isso, deixa o homem pai e mãe. Se ele não puder se sustentar, ele não pode ainda casar. O André se viu apertado comigo. O André ele definiu um aspecto da vida profissional dele. Ele quer... Imagina um sujeito apaixonado por gramática. Tem de tudo nessa vida, né? Ele é um sujeito apaixonado... Vocês já viram uma criança de 10 anos que gasta mesada em sebo? Assim. Você tinha disso? Pois o André devia ser filho do Romeu. Os dois manjam de sebo. A gente vai fazer uma viagem para qualquer lugar que ele viajar, no país e fora do país. O que ele procura para ver? Sebo. Eu falei, meu filho, é grave a tua situação. Ele ama literatura. Ele montou a primeira apostila de português aos 7 anos de idade. Com 7 anos. E ele decidiu ser professor. Mas quando ele tomou a decisão, eu chamei ele. E eu tive que ter uma conversa. Porque qual é o salário de um professor de ensino médio? Se ele trabalhar 3 períodos, o que é inviável, ele vai ganhar até que razoável. Se não, o salário é apertado. Filho, você tem noção? Você entende que você é o homem? Pai, eu entendo tudo isso. E na época entendia mais ou menos, né? Hoje ele diz, nossa, pai, de fato vai ser apertado, né? Só que aí o Senhor está abrindo outras portas, ele está aproveitando essas oportunidades, mas é um cálculo que a gente tem que fazer com o filho homem. Se ele não ganhar o suficiente, como é que ele vai fazer? Por isso, encaminha vida profissional, antes do afeto. O que mais? O namoro não pode ser em julgo desigual. Segundo aos Coríntios 6,14. Abram lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a Bíblia só apresenta 2 princípios para o namoro. Idade, diferença de idade não é princípio para namoro. Agora, considerem o seguinte, a menina amadurece cerca de 5 anos antes. Se eu pegar uma menina de 20 e um menino de 20, dá diferença de cabeça.
Isso daí tende depois a ir diminuindo. Mas até a entrada da vida adulta, 20, 22 anos, 25, a menina ela tem um adiantamento emocional sobre o menino. Então, se uma menina de 18 for namorar um menino de 15, essa diferença não é de 3. Essa diferença pode ser elevada até 8 anos. Agora, não é princípio diferença de idade. Não é princípio diferença financeira, educacional, cultural. Nada disso é princípio. Só tem um princípio direto. Qual que é? Não pode ser em julgo desigual. O que é em julgo desigual? É um nascido de novo com alguém que não é nascido de novo. É um julgo desigual. A gente pode casar 2 ímpios e a gente pode casar 2 crentes. Mas a gente nunca pode casar um ímpio com um crente, porque é julgo desigual. E a pastorzada, nem se incomoda mais. Vou falar uma coisa para as meninas. Eu desconheço dor maior de uma mulher do que aquela que se casou em julgo desigual. Eu desconheço dor maior. A solidão dessa mulher é impressionante. Ela ama o Senhor e não tem alguém que pode fazer uma oração com ela. Vocês acham que se casar a gente não fica sozinho? As irmãs casadas aqui, o casamento promove solidão? Leci, o casamento promove solidão? Às vezes, né? Ainda bem que é só às vezes, viu? O casamento promove muita solidão. E é a pior solidão que existe, porque é a solidão com o companheiro. No julgo desigual, isso fica agravado. E sabe o que é triste? A hora que os filhos nascerem, os filhos vão ver um crente e um ímpio. Qual vocês acham que ele vai querer seguir? Qual que é mais fácil de seguir? Ir para a mamãe, para a reunião da igreja, ou ir com o papai para o futebol à tarde? Está resolvido. Ele vai com o papai, ela vai com o papai, ela não vai com a mamãe. Vocês estão me entendendo? Então, o princípio das Escrituras é que não pode ser em julgo desigual. E o julgo desigual leva a gente a cair na idolatria. Abram em 1 Reis 11. Deixe-me mostrar para vocês um texto. Do versículo 1 ao versículo 6. Alguém leia, por favor. Do 1 ao 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, dos Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, é isso, até aí. O que Salomão fez? Se apegou às mulheres de outras nações. Queridos, o princípio nas Escrituras é o seguinte: crente casa com parente. Quem é o parente do crente? O irmão. Crente casa com parente. Ele não pode casar com outra pessoa, ele só casa com parente. O parente dele são os irmãos na fé. Vocês estão me entendendo? Se não for nascido de novo,
não está de acordo com a vontade do Senhor. E aí tem mais um critério, agora indireto. O direto não pode ser em julgo desigual. O direto não pode ser em julgo desigual. O indireto, papai e mamãe têm que dar a bênção. Se pai e mãe não virarem e falarem, filha, filho, você está abençoado. A gente vê que Deus está nisso. Você levanta o sinal amarelo, quase o vermelho. Se papai e mamãe tiverem reservas. Especialmente se ambos tiverem reserva. Porque aí é um sinal de que Deus não está naquilo. Lembra o conceito de autoridade que a gente viu? Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, e esses então chegam nos filhos. Para um filho saber que Deus está naquilo, tem que passar pelo testemunho do pai e da mãe. Como a decisão do cônjuge é a decisão mais importante da vida, pai e mãe têm que confirmar esta decisão. Eu nunca fiz uma pesquisa na clínica, até porque eu trabalho, algumas vezes eu trabalho separação, mas é uma coisa mais rara, eu trabalho para unir. Eu escolhi a parte mais difícil do trabalho, que é unir o casal, não é separar. Separar é fácil. A gente começa a envenenar um contra o outro, acabou. Daqui 2 meses não existe mais casamento, mas juntar é muito delicado. Fazer 2 almas serem feitas numa só. Mas eu sempre pergunto, quando eu vou acompanhar uma separação, a opinião dos pais. Eu sempre vou levantar as pessoas me contando que ou pai ou mãe tinham algumas reservas com o parceiro. Vocês estão conseguindo me entender? Então, pai e mãe tem que virar... A escolha é sua, não é do seu pai nem da sua mãe. Você tem que discernir a voz de Deus para você. Mas pai e mãe vão confirmar que Deus está naquela decisão que você tomou. Vocês estão entendendo? Salomão fez o quê? Se ligou a pessoas que não procediam dele. E isso lhe perverteu o coração. O que mais? Deixa eu ensinar mais um princípio sobre a vida afetiva. Você sabia que Deus escolhe o parceiro? Vamos pegar o Guilherme. Quantas meninas crentes existem em Londrina que poderiam casar com o Guilherme e tornar ele feliz? Dá uma sugestão, Jéssica. Sei lá, 1.000, 2.000? Mais. Salomão. 150.000 jovens. Mulheres e homens, né? Menina, vamos colocar... vamos colocar metade, 75.000 meninas. Vamos colocar que das 75.000 meninas, metade são sérias e poderiam torná-lo um homem feliz diante da vida e do Senhor. Eu estou falando de 30... Gente, é mulher. Olha o sorriso dele. 37.000 meninas, pelo menos, em Londrina. Mas dessas 37.000, o Senhor elegeu uma. Tem uma. Separada a dedo. Criada a dedo pelo Senhor. Para trabalhar a vida do Guilherme e formar Cristo dentro dele. Tem uma. Cabe ao Guilherme pôr o joelho no chão, orar, jejuar, se for preciso, para ele discernir quem é a menina que o Senhor separou para ele. Deus separa as pessoas. Agora não acreditem em mim, não. Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Abram em Provérbios, capítulo 19, capítulo 18, aliás, versículo 22. Alguém leia, por favor, em voz bem alta. Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha bem, e alcançou a
O que acha uma esposa, acha o bem e encontrou a benevolência, a bondade do Senhor. Agora olhem o 19:14. Leia esse também. Vai lá. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Queridos, vamos garimpar o texto. Para o homem, a Bíblia está dizendo o seguinte: espera que Deus está formando uma mulher prudente. Tudo bem, Guilherme? Para a mulher, Deus está ensinando o seguinte: se submeta ao Senhor para que Ele te faça uma mulher prudente. O que é uma mulher prudente? A pessoa prudente é aquele que aplica a sabedoria de Deus. A palavra prudência significa aplicar com moderação e equilíbrio todos os conceitos que eu sei da parte de Deus. Menina, deixa Deus formar você uma menina inteligente, sábia, moderada, equilibrada. Para isso, se submete aos teus pais, tolera seu irmão, ama ele, cuida dele, faz as coisas por ele, atende teu pai, atende tua mãe, que Deus simplesmente vai te pegar e vai te conceder a um homem. Esse é o ensino. Simples assim. É simples. A menina se permite ser feita prudente diante do Senhor. Vocês estão entendendo? Agora, vou falar agora um outro princípio. Abram em Gênesis. Gênesis 2. Versículo 21 a 23. Tudo bem. O que a gente garimpa no texto? Vamos nos basear lá em Provérbios. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. O Senhor formou essa mulher prudente. Aqui no primeiro casamento, o que Deus fez? Enquanto ele formava ela, o homem estava fazendo o quê? Dormindo. O homem não percebe as coisas. Porque Deus deixa ele dormindo enquanto forma ela. Quando ela está pronta, Deus vai lá e toca nele. E ele deslumbrado, babando, apaixonado, ele diz assim: essa finalmente é minha. Essa é a pessoa que Deus separou para mim. Gente, é simples assim. Nós não precisamos nos apertar, angustiar, desesperar, porque enquanto ele forma, o menino está dormindo. No tempo certo, Deus vai despertá-lo. Agora, quando a ciência vira e diz que a menina amadurece cerca de 5 anos antes, vocês estão vendo isso nas Escrituras? Ela despertada afetivamente, e o peão dormindo. Porque foi o jeito que Deus determinou. Foi o jeito que Deus criou. Formar uma mulher prudente demanda tempo. Formar uma mulher inteligente, sábia, prudente, moderada, discreta, submissa a seus pais, no temor do Senhor, isso demanda tempo nas Escrituras. Uma mulher um pouco mais quieta, isso demanda tempo. Então, menina, se submeta ao Senhor. Se o Senhor escreveu um relacionamento para você, o Senhor, no tempo dele, da forma dele, vai despertar esse homem. Vocês estão me entendendo? Aí deixa eu dar um exemplo, para vocês não acreditarem em mim, não acreditem em mim.
Acreditem nas Escrituras. Deixa eu dar um exemplo nas Escrituras. Abram em Gênesis ainda, capítulo 24. Do versículo 1 ao versículo 4. Alguém leia, por favor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Tudo bem, deixa eu mostrar o princípio para vocês. Abraão e Isaque, eles tipificam o pai e o filho. Deus pai, Deus filho. Quem é o servo mais velho na casa de Abraão? Possivelmente é o Espírito Santo, que é o encarregado de descer nesta terra e tomar uma noiva para o filho. Vocês estão entendendo? Então, olha o modelo. O Espírito Santo vai à frente, encontra Rebeca, prepara Rebeca, veste Rebeca, coloca joias de ouro e de prata em Rebeca, representando os tesouros celestiais e a prata que é a redenção, veste Rebeca e então traz Rebeca para Isaque. Isaque vem montado no camelo, lindo e formoso, bate o olho nela, ela discretamente se cobre, ele bate o olho nela e ama ela. Olha a história confirmando os princípios. As histórias que a Bíblia conta é para confirmar os princípios que a Bíblia coloca. Neste casamento, a gente vê a mulher sendo preparada e sendo trazida até o homem, e o homem sendo despertado para ela. Vocês estão entendendo? Então, esse é um outro princípio. O último princípio. A partir dos 12 anos, vocês vão começar a gostar. Como é que eu me afeiçoo a alguém? Gente, ninguém ama, ninguém inicia amando. Amor demanda tempo. Ninguém inicia amando. A gente tem admiração por algumas coisas das pessoas. Você pode ter uma admiração pelo físico, pelo emocional ou pelo espiritual. Você admira algumas coisas na pessoa. Essa admiração vai sendo feita em amor. A partir dos 12 anos, a gente vai começar a se encantar com uma outra pessoa. As meninas, mais rápido do que os meninos, vão começar a ter isso. O que você faz quando você começar a ter? Conversa com seus pais. Porque aquilo pode ser um sentimento temporário. É natural ter, mas pode ser temporário. Quando é que a gente vai se permitir isso? É uma sugestão minha. Não antes de em torno dos 18 anos. Que é quando a gente está encaminhando a vida profissional da gente, como já apresentei para vocês no princípio ali atrás. Qual o grande problema, na prática, que a gente vê de um namoro mais cedo? Uma pessoa que namora, ela pensa só no outro. Ela não pensa em mais ninguém. Ela pensou no outro, ela quer ver o outro, ela ama o outro. Acho que eu já brinquei com vocês, o ursinho dela, ela põe o nome do outro. Ela se encanta. E ela não pensa em mais nada. E aí, ela compromete definição profissional, e o que é pior, ela compromete a definição de quem ela é. Vocês vão necessitar dos 15 aos 25, pelo menos, ou dos 12 aos 25, para construírem uma identidade. A Jéssica, aos 15 anos, começa a namorar, os amigos são cortados, e ela passa a viver em torno do namorado.
Só em torno do namorado. E aí, quem que opina sobre a Jéssica? O namorado. Se a Jéssica não tivesse o namorado e tivesse os amigos, ela teria 15 amigos. Os 15 amigos iam estar dando opinião sobre ela. Você é isso, você é aquilo, isso daqui é legal, aquilo não é legal, acho que Deus deu tal dom para você, eu acho que esse dom você não tem. Então, com essas 15 pessoas, ela construiria um entendimento de quem ela é muito mais pleno. Pessoas que namoram muito cedo são pessoas que não se conhecem bem, que comprometem a construção da identidade pessoal. Está fazendo sentido isso para vocês? Por isso que a Bíblia sugere, encaminha a vida profissional, depois você pensa na vida afetiva, porque o namoro tende a cortar as amizades. E a gente precisa das amizades para saber quem a gente é. Tem um amigo da Jéssica que vai ser muito amigo, tem um outro que vai ser invejosa dela, e ela vai ter que aprender a lidar com isso. Tem uma outra amiga que vai ter ciúmes e vai ser possessiva, e ela vai ter que aprender a lidar com isso. Tem uma amiga que é muito sensível, e que ela vai falar algo que vai machucar a menina, e essa menina vai ensinar ela a não machucar os outros com a língua. A gente precisa das amizades para construir esse entendimento de quem a gente é. Os irmãos estão compreendendo isso? Por isso, não deixe Satanás pôr no teu coração esse conceito. Não deixe. Não faz isso não. Entra nisso mais tarde. Agora, não constitui pecado namorar cedo, mas constitui perigo. Mas não constitui pecado. Pecado no namoro é em julgo desigual, ou sem a aprovação dos pais. Fora isso, não há nada mais que gere esse impedimento. Amém? 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 Muito bem. Vai ficar a vida sexual. Aí, em outro momento, o Senhor nos dá a ocasião de falar sobre sexo para as jovens. Hoje à tarde teve um pouco, a gente mencionou um pouco, mas aí vai ficar um pouco dos cuidados que vocês têm que ter nessa área. Amém. Obrigado, queridos. Deus os abençoe.